o tema que nós escolhemos, que é um tema bem interessante, pessoas já devem ter ouvido falar, principalmente nesse momento em que nós estamos passando. Esse tema é um tema que vai nos ajudar bastante, e a live ela vai ter esse intuito, né? De conhecimento e de saber de como eu estou, se eu sou uma pessoa resiliente, né? De acordo Resiliente. com o tema, quais são as dificuldades que eu estou enfrentando para que esse tema seja tão importante e como eu posso trabalhar diante disso, né? Como eu posso conduzir a minha vida, né, com qualidade. Sim. E aí a resiliência ajuda e muito, 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 Muito. muito. Ô, Ângela, inclusive vou até contar uma piada que o meu filho fez quase agora comigo. Olha só, eu fui fritar uma mandioca e aí eu coloquei um óleo lá, não sei se a minha mandioca estava... Quer dizer, no final eu percebi que a mandioca que já não estava mais boa. E aí eu fui fritar a mandioca e o óleo começou, sabe, a encher Espumar, de espumar. espumar. Ô, Ângela, aí eu ali, sabe? Eu falei, eu fiquei brava, né? Porque você fica brava, que você quer fazer uma coisa e não dá certo. Aí meu filho falou assim: cadê a sua resiliência? Não, aí é que está o segredo. Exatamente, aí é que está todo, cadê a sua resiliência? Olha só. E você vê uma coisa tão simples, né? Verdade, na hora ali eu falei, nossa, é mesmo, né? Falei, vamos resolver isso aqui, vamos aprender, porque, né, vamos aprender com essa situação e vamos mudar essa história aqui, né? Exato, Achei muito exatamente. engraçado. Falei, não, eu preciso contar isso na live. Eu falei, eu Até você, preciso. não, e até você pode contar mesmo. Por quê? Cadê a sua resiliência? Pois é, será que eu tenho Cadê? resiliência? Eu não sei, nós vamos descobrir Vamos hoje. descobrir hoje. É, Oh, nós vamos descobrir até se de repente, dentro desse processo, ó, foi um processo simples, dentro de uma sim. cozinha, e lidar com este problema, o que dificuldade você teve, o que emoção veio tão intensa que te deixou assim? Raiva, A raiva. Fiquei com raiva, muita raiva. muita raiva. E a mandioca, afinal de contas, saiu ou não saiu? Não saiu, Ângela. E aí eu fiquei como? Triste. Puxa vida, exatamente. Você Triste, vê. raiva, Raiva, tristeza, raiva, são coisas que a gente até pode colocar, decepcionada. que vão nos levar a processos aí, a níveis de estresse tão grande que de repente a Grande. gente, será que você realmente é resiliente? Eu não sei não, viu? Seu Eu filho tem sou. razão. Eu sou A resiliente. Eu cadê sou a resiliente. resiliência? Ô, Ângela, querida, então vamos começar? Nós já estamos com 8 pessoas aí, né? Sim, Eu vou, então, quero que você se apresente aí para o pessoal e vamos dar início aí a nossa live. tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ângela, sou psicóloga aqui em São Paulo, atuo na região leste, em Itaquera. Sou formada e especializada em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicóloga. E tenho a formação de terapia cognitivo-comportamental tanto para crianças e para adolescentes. Eu já tinha feito, né, a terapia cognitivo-comportamental especialização, fiz a formação para crianças e adolescentes no intuito de aprender um pouco mais, porque quando a gente faz essa especialização, você já abrange todas as faixas etárias, né, desde a criança até o idoso. E aí eu queria entender um pouquinho mais o processo da criança e foi por isso que eu fiz a formação. Mas já tinha já uma bagagem em cima disso. Muito bom, Ângela. Ô, Ângela, então vamos lá. O que será que é essa tal de resiliência, hein? Não, eu vou perguntar primeiro para você se você acredita Ai, que você é resiliente. Vamos eu lá. sou,
Eu Esse sou resiliente. problema que você passou, você é ou não é resiliente? Eu sou resiliente. Você é resiliente. Por que você acha que você é resiliente? Então, eu vou te falar por conta desta situação que eu vivi hoje, agora há alguns minutos atrás aí. Então, eu percebi que não deu certo, eu fiquei com raiva, porque eu queria que a coisa desse certa. Não deu, o que que eu fiz? Bom, eu até tentei, troquei o óleo, mas não foi. O que que eu fiz? Tá, Porque fez né, uma bagunça. Então, eu tirei a mandioca do óleo, coloquei no saquinho, joguei fora, peguei o óleo, coloquei para descartar. Eu só não fiz outra mandioca, Ângela, porque não dava tempo. tá. Fiquei triste? Fiquei triste. Você não Mas aí que. comeu. Porque eu não comi, Você não exatamente. Eu queria comeu. comer, eu queria comer antes da nossa live. Não Ah, comi, tudo bem, mas assim, já tá na minha cabecinha, amanhã pro almoço eu vou fazer a mandioca e tá tudo certo. pronto. Resolveu Só eu não o resolvi. problema. Sou ou não sou resiliente, Ângela? Não sei. Vamos ver. O que você trouxe como algo, como um problema, vamos dizer assim, te trouxe algumas emoções que podem ser desfavoráveis para este momento, para esta situação. Mas a gente tem lidado com outras situações, até mesmo em termos de consultório, né, Uhum. com os atendimentos, com situações que são muito mais agravantes, não que essa dificuldade que você passou, com essa insatisfação, essa adversidade, com a mandioca, com o óleo que espumou, que você não comeu a mandioca, não tenha sido ruim para você. Mas existem outras situações em que as pessoas passam, como, por exemplo, em época de pandemia, o que aconteceu muito? Os lutos vieram, né? As perdas dos entes queridos, perdas que pode ser de um pet, ou perda de um emprego, tudo isso aconteceu durante a pandemia e já acontece por muito mais tempo, que é uma dificuldade também, é uma adversidade, que é algo que vai trazer aflição, que é algo que vai trazer insatisfação, é algo que vai trazer uma sensação e emoções, como você falou, né, que não são agradáveis, são ditas desfavoráveis, né? Ou até perdas, nós tivemos muitos problemas em termos de relacionamento familiar. As pessoas não estavam acostumadas a estarem Nada. dentro de casa, e aí foi uma dificuldade muito grande. Houveram rompimento de relacionamentos, né, Muitos, íntimos, né? afetivos, exatamente. Em termos de convivência, então, alguns rompimentos conjugais, as famílias começaram a se desestruturar por causa disso. Então, esses também são problemas. E a resiliência, ele é um termo que ela veio emprestada, né? Esse termo, ele veio emprestado tanto da física como da engenharia. Existem alguns materiais que, mesmo sob pressão, sob tensão, eles sofrem deformidades elásticas, mas quando eles voltam, vou dar um exemplo bem grosseiro, é você pegar um elástico, esticar ao máximo aquele elástico. Dentro disso, ele vai esticar num limite que você vai falar, agora ele vai arrebentar, ou quando ele voltar ao normal, ele não vai voltar. E aí, a resiliência dentro desses materiais, dentro da física, a borracha volta ao estado normal, Normal. mesmo sob pressão. Então, a gente está falando de pressão, de tensão, que pode gerar estresse, que pode gerar ansiedade, mediante um problema em que as pessoas não conseguem lidar. Então, resiliência é quando o indivíduo ou ele tem a capacidade ou ele tem a habilidade de lidar com o problema, adaptar-se às mudanças, ou você mesmo dentro desse processo da mandioca, você se adaptou à mudança. Viu só como eu sou resiliente? Superou, dentro Eu falei, dessa situação. Dentro dessa situação. eu falei pra ti?
superou os obstáculos, superou os riscos, resistiu à pressão, até mesmo do filho que chegou e falou: mãe, cadê a sua resiliência? Você não entrou em choque. A Você viu? resiliência vai ser justamente isso, que são situações que vão nos deixar em choque. Eu comecei a ouvir esse termo, foi quando houve em 2010 no Haiti aquele terremoto, né? E aí começaram a falar muito sobre isso, porque pessoas lá perderam tudo. E pessoas que perderam tudo estavam ajudando outras pessoas que perderam, né? Sem reclamar, sem falar nada, sem estresse, né? Ou seja, elas conseguiram, mesmo dentro de uma situação traumática, elas conseguiram uma resposta final de adaptação e de adequação àquela ocasião. Então, nós vamos falar muito disso em termos de, olha, essa resiliência, ela é como, a resiliência, na verdade, ela vem como um fator protetivo. Por isso que eu achei interessante falar sobre esse assunto e combinando com você, mais ainda, um fator protetivo contra o sofrimento, contra a dor psíquica. Tá? Que Muito pode bem. nos levar à evolução de estresse, de ansiedade, a níveis patológicos. Até porque o estresse, a ansiedade, eles não são ruins. Porque se fossem ruins, nós não estaríamos passando por situações e não aguentaríamos mais. O problema é até que nível eu aguento, até que nível eu cheguei, como que eu consegui lidar com esses problemas para poder resolvê-los. Então, resiliência tem a ver com resolução de problemas. Muito bem. Exatamente. Por quê? Calma que eu ainda não acabei. Por quê? Porque em situações estressantes, nós estamos em estado de alerta constante. O alerta é constante. Na ansiedade, nós também estamos num estado de alerta. Então, quando nós passamos a lidar com alguns problemas, como eu falei, problemas grandes de catástrofes ou mesmo, né, agora com o termo da pandemia, com outros problemas que podem ser mínimos até, porque os problemas para mim são olhados de uma forma e para você de outra forma. Sim. Né? Então, realmente nós vamos ter talvez essa capacidade de lidar ou não. Vai depender muito de quem? De nós mesmos. E aí? Muito bem. Angela, me fale agora um pouquinho como que a gente pode saber se uma pessoa ela é resiliente? O termo resiliência também, ele tem muito a ver com o nosso estado emocional. Quando as pessoas conseguem lidar com situações, dentro das situações de uma forma positiva, ela tem uma autoeficácia, ela tem uma boa autoestima, ela tem uma autorregulação do seu controle emocional. Você se controlou, ficou com raiva, mas aquela raiva não foi frequente, não foi durável, aquela tristeza logo foi embora. Não foi frequente, não foi durável, logo foi embora. Não é verdade? Então, resiliência está dentro de um aspecto emocional. O outro tipo que a gente pode ter é a social, resiliência social, porque nós temos modelos sociais, como os nossos pais, como os nossos amigos, os nossos relacionamentos de vínculos afetivos e íntimos, né? No sentimento de pertencer a um grupo, a uma comunidade, a uma família, onde eu consigo ser inserida. Então, a resiliência também pode estar ali presente. Acadêmica, quando eu tenho dentro compõe a escola, quando a escola ela pode, com os seus professores, educadores, nos auxiliar também em relação aos problemas, a resolução de problemas, ou seja, a aprendizagem em resolução de problemas. E também aprender dentro do trabalho. Quando eu tenho um apoio, eu também posso ser resiliente. Aí você me perguntou como saber se uma pessoa é resiliente. Muito bem, isso aí. Exatamente.
Bom, por que que você acha que você foi resiliente neste momento, no momento da mandioca, da fritura da mandioca? Bom, eu tinha que ali na hora resolver aquilo ali. E não iria adiantar eu ficar sofrendo, eu ficar com Uhum, raiva, triste ali e não sair dali, né? Aquilo ia me gerar aham, um sofrimento muito grande. Eu precisava, sim. né, colocar em prática ali estratégias para eu lidar com aquela situação que estava ali naquele momento. E era estressante. Então, Muito, na hora foi muito. dentro de todo esse processo, dentro das adversidades, né, dentro das dificuldades, a gente vai saber se o indivíduo é resiliente quando ele sabe lidar com o estresse, uma Viu situação como eu estressante. sei? Viu como eu Quando ele sabe, sei? quando ele sabe se comunicar. Isso também é Sim. importante. Quando ele não se vitimiza. Uhum. Pobrezinha de mim, agora não vou mais comer aquela mandioca, pobrezinha de mim, né? A Ah, gente meu sempre Deus. se autocompadece até de certas situações. O que a gente não pode é se vitimizar ao ponto de adoecer, porque a gente adoece. Uhum. Também como saber quando o indivíduo ele consegue lidar com os problemas. Então, conseguindo lidar com os problemas, com certeza ele também é uma pessoa, ele pode estar, dizer que ele é resiliente. É o conjunto de tudo, viu, Adriana? Não é só Uhum. item por item, tá? Quando a gente se conhece. O autoconhecimento também é muito importante para saber se eu sou ou não resiliente. E o autoconhecimento, ele não tem a ver só com eu sou Ângela, você é Adriana, né? Eu moro em tal lugar. Não, é muito além, né? Eu conheço Uhum. que eu vou ficar com raiva. Como é que eu vou lidar com essa raiva? Eu conheço que Uhum. eu vou ficar estressada. Como é que eu vou lidar com esse estresse? Eu conheço que eu vou ficar triste, porque as situações podem nos levar a. E como é que eu vou lidar com essa tristeza, tá? Uhum. Sabe, É, ou seja, sabe das suas capacidades, sim. tá? Sabe que precisa de outras pessoas em que a gente pode confiar. Eu preciso Uhum. também ter uma boa autoestima, como eu falei, né? Eu preciso ser realista também. Eu não posso ser de todo os excessos, sabe? Uhum. Excessivamente pessimista ou excessivamente otimista. Eu tenho que ser realista. Ali era dentro daquilo que eu estiver passando, da situação que me trouxe aquela dificuldade, com certeza eu preciso ser realista e saber o que resolver, ser hábil nessa resolução de problemas, né? Trazendo estratégias para que eu possa lidar com tudo isso. E a gente sabe, quando a gente fala de estratégias, a gente está falando de ansiedade. Sim, Quando a gente sim. fala de medo, a gente está falando de ansiedade, né? Quando eu falo Uhum. de uma tristeza muito intensa, vamos dizer, dentro de um luto, eu estou falando de quê? De um humor mais depressivo, que não se caracteriza um humor. Então, a gente está lidando aqui com os dois lados, tanto aquele sujeito, aquela pessoa que já tem uma patologia, como aquela que não tem tanto a patologia. Na pandemia, as pessoas que foram criativas, né, nas atividades da vida diária, quebrando rotina, mesmo dentro, confinado, foram as pessoas que souberam lidar melhor. E aí elas são mais resilientes né, ao combate de lidar com os problemas. Tá? Uhum. Ô, É. Ângela, você falou aí, né, a gente falou, aliás, nós falando das emoções, né, que elas são, né, elas estão sempre presentes, né, e muitas vezes a gente não quer lidar com essa emoção, né, a gente nega, né, as emoções. Eu costumo até dizer para os meus pacientes, Ângela, que a nossa, né, vamos dizer, na nossa época, né, a nossa faixa etária, nós não fomos alfabetizados, né, nas emoções. Então, a gente, muitas vezes, a gente não quer lidar com aquilo, né? A gente passa por cima igual um trator. E o quão isso é importante, né? Você acolher esse sentimento, né? Essa raiva. Por que que eu tava com raiva? Porque eu queria comer a tal da mandioca. Então eu vou ficar Sim. feliz? Não, eu tô com raiva mesmo. Não, então, assim, acolher também essas emoções, porque eu falo isso o tempo inteiro em consultório. As emoções, elas são importantes, elas nos mostram que algo
está sendo mexido dentro de nós. Nós temos que parar e dar uma olhada para isso, não é? Sim, com certeza. Até porque essas pessoas, elas desenvolveram esse mecanismo de autorregular essas emoções, e aí elas desenvolveram mecanismos de proteção necessária para a saúde física e emocional após um evento que seja insatisfatório para mim, que não é favorável, que é uma dificuldade para mim, que se tornou uma dificuldade durante o meu percurso, durante o meu caminho, né? Uhum. E isso, a pessoa resiliente, ela minimiza, sabe, o risco de desenvolver psicopatologias, né, mentais, como os transtornos, tanto de depressivos, como de ansiedade, ou um estresse mais elevado, né, e fora, elas conseguem não se sentir desamparadas ou oprimidas, que a maioria, se a gente for ver dentro do nosso consultório, chega dessa forma. Me sinto oprimido, me sinto desamparado, me sinto sem confiança, me sinto desvalorizado. E já chega até com alguns problemas psicossomáticos, né? Porque tudo que é psicológico vai agregar no físico, não tem como. Não né? tem como. Então, as pessoas que não conseguem aprender ou estar dentro de um processo da resiliência, né, de lidar com esses problemas, de se adaptar com as mudanças, elas são mais vulneráveis. Então, elas ficam mais suscetíveis a resfriados, às alergias, né, dermatológicas, a enxaquecas constantes, a problemas intestinais mais constantes também. E elas nem percebem o que está acontecendo, porque elas se sobrecarregam de uma forma tão grande, e aí que os mecanismos de enfrentamento, né, que é quando a gente fala de enfrentamento, a gente está falando de medo. Sim. O medo é um instinto de sobrevivência, então ele vai me dar condições de enfrentar, né? Porque medo eu só consigo vencer enfrentando. Mas nessa pessoa que não é resiliente, ou que ela não desenvolveu, essa capacidade de enfrentamento vai ser prejudicial. Sim. E aí ela vai tomar rumos que não são bons. Ou é o álcool, ou é as drogas fugas, né? Exatamente, né? Ô, Ângela, então, cada um... só dar uma pausa aqui, acho que é Nalu, ela mandou parabéns para nós pelo tema, muito bem escolhido o tema, e de fato, né, essa fase aí, né, que nós estamos vivendo. Nalu, Nalu? Nalu. Ah, é a Ana? Ana e Henrique devem estar assistindo. Tá, obrigada, Ana. E Henrique. A Dani também está aí. Obrigada, Dani, pela sua presença. Tem o Luiz, tem a Luana, gente, tem a Grazi, tem a Isabelle, tem a Pri, o Fábio, o Carlos. Olha quantas pessoas. Tem a Carol, a Eunice Braga, Yasmin, bastante gente aqui conosco, viu? É um tema muito bacana, né? É um tema muito pertinente, né, Ângela? Até porque a gente precisa aprender também. Porque a resiliência eu aprendo. Porque eu passei por um processo de problemas, eu passei por um processo de dificuldade. O indivíduo vai passar por esse processo de dificuldade. E aí é onde ele vai aprender, né? Como eu falei, do exemplo do Haiti, lá no Haiti, com certeza, as pessoas passaram por esse processo. E aqueles que estavam também perderam tudo, estavam ajudando as outras pessoas. Essas pessoas, elas não irão adoecer facilmente. Sim. Vão ter muito mais resiliência. Como outras cidades, né, Angela, que a gente viu também isso acontecer aqui no Rio, Santa Catarina, né, as pessoas perderam simplesmente tudo. E mesmo assim estavam lá ajudando os outros. Isso é ser resiliente. Isso, porque mesmo assim estavam ajudando outras pessoas, sim, né? Sim, Elas não vão adoecer facilmente. Sim. Ô, Ângela, me diz aqui.
quais características de uma pessoa resiliente? Fale aí para nós das características dessa pessoa, que eu quero ver Como se ela eu se tenho. comporta? Será que você se comporta bem? Será que você Isso! tem essas características de uma maneira Tô doida muito para saber se eu boa? tenho. Bom, vou fazer uma pergunta. Você consegue, mesmo que nos momentos difíceis, superar os obstáculos sem se ferir, sem se sentir ferida com as experiências que você vivencia? Sim. Ó, eu dou uma sacudida aqui, ó, e bora para cima. Tiro, tiro, É, tiro, tiro o que é bom da situação, o que é ruim, né? Eu tento mudar para a próxima e cato tudo aquilo que me fortaleceu e vamos para frente, né? isso. Se eu não estiver dentro de um processo psicopatológico, isso sim vai caracterizar que eu vou realmente para frente. Se eu já estiver dentro desses níveis, eu preciso me tratar, eu preciso me cuidar, porque eu posso aprender isso muito facilmente. Uma outra Uhum. forma, né, seria um comportamento assertivo. O que seria esse comportamento assertivo? É eu tomar decisões de forma muito clara, né, demonstrando segurança, que eu sei que eu vou alcançar o alvo, eu sei que eu vou alcançar o meu objetivo, sem eu ser agressiva e sem eu ser passiva. O que seria a agressividade? É eu ou agredir alguém, ou me autoagredir, ser grosseiro, né? Às vezes as pessoas confundem muito o que é uma sinceridade com agressividade, então nem Dá. sempre a minha sinceridade vai Sim. ser boa, eu preciso tomar cuidado, até porque eu preciso do respeito para com o outro, então eu preciso me comportar respeitando o outro, e eu também não posso ficar passivo, sem resolver aquele problema. Eu preciso Uhum. sim resolver de uma forma sem, porque a assertividade é uma forma de expressão. Eu expresso até mesmo aquilo que eu estou sentindo, sem que o outro seja desrespeitado, né? Uhum. E eu consigo atingir os objetivos, né? Respeitando a opinião do outro. Isso é muito Uhum. importante, tá? Outra coisa também é quando a pessoa tem a habilidade de resolver problemas. Então, quando Uhum. eu sei resolver os problemas, eu consigo, essa é uma característica, um comportamento que também vai me ajudar a ser resiliente. Agora, se eu não consigo, eu também posso pedir ajuda. Isso é muito importante, muito, 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 Uhum. né? Uma coisa também que a gente pode pensar dentro de uma atitude, dentro de uma característica, é a gente nunca perder a inocência, a intuição e o exercício da fé. A fé Uhum. é extremamente importante. Até no tempo de pandemia, houveram muitas Sim. pessoas que exercitaram a fé, mesmo sem entender, foram buscar, porque o homem é um ser, né? Além de gregário, ele não vive sozinho, ele vive em Uhum. pares ou grupos ou comunidade, ele também é um ser biopsicossocial Soci- e espiritual. Então, Uhum. isso é muito, muito importante. E outra Ô, Ângela, característica é que não se pode perder a fé, ou a é, esperança. Sil Costa, ela disse assim, a Minha resiliência... prima! É sua prima? Minha prima! Ó, Oi, olha que... prima! Ó, ela disse, a resiliência é necessária mais do que nunca. De fato, né? Sim, muito, muito. É o que vai ajudar, porque, como eu falei no início, é um fator protetivo para que não se alcance níveis de estresse e ansiedade. E aí a ansiedade, ela é uma base, é uma das características de uma depressão, de um humor mais depressivo. Então, eu também posso arrastar aí a depressão junto com tudo isso. Então, é ela que vai nos suprir, nos proteger a respeito de muitas coisas. Tá. Vamos lá.
Ô, Ângela, e como manter a resiliência nesses tempos agora, né, que nós estamos vivendo, né? Como que eu posso manter a minha resiliência? Então, tudo vai depender de cada um, né? Cada um sabe lidar com os seus problemas, vai saber tomar decisões, vai saber resolver os problemas. O que a gente precisa, a gente não fala nem de controle, porque quando eu falo de controle, eu já aciono logo a ansiedade. Né? Já fico Uhum. ansiosa porque eu preciso controlar esse óleo que estava fritando, para quem não sabe, para quem não entrou no início, a Adriana estava fritando uma mandioca e deu um problema seríssimo. Né? Ela ficou com muita raiva, eu triste, não comeu a Frustrada, mandioca. triste no final. Frustrada, porque no final, com fome, porque não comeu, não conseguiu comer, né? Mas ela conseguiu autorregular. Se ela quisesse ter o controle de tudo, ela já ia jogar tudo fora, já ia acabar com a noite, eu nem sei se ia ser live. Ter a live. Né? Exatamente. Porque precisa aprender a autorregular essas emoções. E ficam tão intensas, que vão te levar a estresse. Uhum. Vão te levar, né? Porque nós estamos falando de emoções básicas, mas que levam a sentimentos que vão nos estressar, que vão a frustração, que vão nos deixar com mais raiva ainda, né? Uhum. Então, a gente precisa aprender a autorregular, não controlar, sim regular o nosso emocional. A gente precisa aprender a escolher melhor os nossos modelos sociais, né? Crianças aprendem por imitação. Elas vão Imitação. imitar os principais modelos que elas têm em casa, que é pai, mãe e o núcleo familiar. Depois ela já vai passar para a escola, para os professores, para os amiguinhos da escola. Então a gente precisa aprender a escolher os melhores modelos sociais para que nós possamos manter essa resiliência. E fora disso também, a gente precisa dos cuidados pessoais. A gente precisa se cuidar da saúde mental, da saúde física, da nossa imagem, né? Porque eu estou falando de uma autoestima. Então, eu preciso Sim. estar muito bem dentro disso. Porque a autoestima não é só minha autoimagem. A autoestima, ela envolve o meu autoconhecimento, aquilo que eu conheço de mim, o quanto eu confio em mim e o quanto eu posso me valorizar mediante tudo isso, né? Uhum. E outra coisa é mudando padrões de pensamentos e atitudes. Sair da mesmice. Sair dos pensamentos ruminantes, né? O estressado, ele vai ter motivação, ele vai ter motivação súbita, ele vai querer correr atrás, ele tem novos projetos, só que quando chegam essas emoções mais intensas e mais desfavoráveis, ele vai se frustrar, né? Quando ele tem essa motivação, ele está numa fase boa, né? Que a gente pode até falar numa próxima live sobre estresse. Né? Vamos falar, vamos marcar. As fases que o estresse traz e o quanto é importante a gente entender em que fase eu estou. Tá bom? Muito bem, Ângela. Ângela, agora vem a pergunta que eu estou esperando muito para te fazer. Como desenvolver... Como desenvolver a resiliência? Porque às vezes as pessoas pensam que não dá, né? Eu não tenho resiliência, não tenho mais como desenvolver. E isso não é verdade. A gente pode desenvolver a resiliência em qualquer momento da nossa vida, né? Sim, com certeza. Mesmo tendo passado por todas essas adversidades que eu falei, todas essas dificuldades, que se tornaram dificuldades, essas diversidades, como eu falei, o rompimento de um relacionamento, a perda de um ente querido, a perda de uma casa, de uma moradia onde estava, um objeto muito significativo, tudo isso, porque depende de cada um, de como ele vai realmente estar envolvido em tudo isso.
Então, eu posso dizer até que a resiliência ela está muito próximo do nosso meio ambiente, ou seja, daquilo, o ambiente que eu digo é o ambiente externo, que vai nos influenciar, com certeza, ele vai ter uma influência muito grande, se o meu ambiente interno, o meu eu, não estiver bem, né, o meu self, não estiver bem adaptado, se ele não estiver bem adequado. Então, é onde acontece todo o processo de adoecimento, porque o meu eu não estava fortalecido. Meu ambiente interno não estava em concordância com o meu ambiente externo, que traz uma influência incrível. E, assim, ou negativa ou positiva, vai depender de como, do meu estado emocional e do meu psicológico, do meu cognitivo. Né? Falando um pouquinho sobre o cognitivo, eu preciso estar bem em relação à linguagem, eu preciso estar bem em relação ao meu raciocínio, em relação aos meus pensamentos, onde eles estão, como é que eu estou, porque a gente sabe que é o pensamento que manda. Né? Sim. Ele que vai mandar no meu comportamento, ele que vai mandar no meu estado emocional. Se eu tiver com aquele pensamento o tempo todo, como um looping, né? O tempo todo, um círculo vicioso, com certeza eu vou ter problema, tá? Agora, para isso, eu preciso do meu autoconhecimento para desenvolver. Eu preciso saber quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. Porque os pontos fracos vão ser influenciados e com muita intensidade. A gente sabe que todo o nosso estado emocional, ele vai ser influenciado de acordo com a frequência, para que chegue a um processo de adoecimento, ou seja, a frequência foi muito grande, a intensidade muito grande, a duração foi muito longa, e dentro dessa duração, aquela situação não foi resolvida. E aí, Ô, Ângela, e você sabe, essa questão de como desenvolver a resiliência, né? Essa semana eu postei no meu Instagram, essa semana não, acho que foi semana passada, algumas dicas em relação à resiliência. Bem, não dá para falar muito, né? A gente dá só uma pincelada, né? E uma coisa que eu frisei bem lá foi a questão dos pontos positivos e não positivos, ou seja, as nossas qualidades e os nossos defeitos, né? A gente precisa focar mais nas nossas qualidades, não é? Do que ficar focando nas coisas que a gente ainda não tem, as coisas que a gente ainda não consegue desenvolver. Porque quando a gente fica olhando só para esse lado que a gente ainda não consegue desenvolver, isso faz com que a gente não tenha recursos, né, para lidar com uma situação. Então, assim, eu acho importante a gente até frisar isso aí, que vamos olhar para as qualidades, todos nós temos qualidades. Quando a gente treina, né, esse olhar, de olhar para aquilo que eu consigo fazer, isso me deixa mais motivada, né, para eu correr atrás de outras coisas, para eu melhorar outros aspectos que eu ainda não estou satisfeita. Né? Eu acho que isso é super importante, né? Porque a gente vê que tem pessoas que ficam olhando só para as coisas ruins, né? As coisas que ainda ela não consegue fazer. Isso é difícil, isso, né? Desde que, por isso que depende de cada um, desde que eu esteja saudável mentalmente. Se eu não estiver, se eu já estiver dentro de um processo de adoecimento, ou por uma estrutura de personalidade, aonde eu já venho com características de temperamento, eu sou muito ansioso, ou eu sou muito tristonho, eu tenho algumas características que vão me levar a um processo de adoecimento futuro, porque a gente sabe que existem vários fatores para que a gente possa adoecer, então a gente precisa estar com um olhar muito atento. Né? A gente tá com uma percepção muito para dentro de si,
Porque geralmente a gente olha para o outro e às vezes não olha para nós mesmos, né? E aí, esse é o grande problema. Aí eu vou enxergar pontos positivos? Não, porque eu vou achar que sempre o outro é melhor do que É eu, melhor. Uhum. né? Sem aprender que eu posso desenvolver aquelas habilidades que o outro tem, desde que eu consiga Isso. perceber quais são essas habilidades, desde que eu seja flexível. Possível. E Uhum. isso é importante. Eu preciso ajustar os meus objetivos, eu preciso trabalhar essa flexibilidade, uma flexibilidade até cognitiva mesmo, né? Em ter um olhar do outro. Por que que aquele outro tem e que eu não consigo, mas eu sei o caminho que ele percorreu. Por isso que nós precisamos do outro. Por isso que a Uhum. condição social para nós é muito importante. Por isso que eu Uhum. preciso valorizar os contatos pessoais e buscar novas conexões. Senão eu acabo realmente não tendo esse espaço. É Uhum. mas eu. Desenvolver projetos pessoais que sejam adequados e realistas. Não vamos fazer projetos que não sejam realistas. Eu preciso Uhum. enfrentar as situações, eu não posso fugir das Fugir. situações. Isso vai acionar o medo, e medo eu só consigo vencer enfrentando. Enfrentando. Ô, Ângela, Uhum. até assim, a gente está com o nosso tempo já limitado aí, mas assim, que nem em relação à autoestima, que você deu uma pincelada aí, e assim, a autoestima, ela, né, como você falou, né, ela é o total, né, a pessoa no singular, né, então assim, o que que a pessoa, né, ela pode trabalhar na autoestima dela para que essa autoestima ajude ela nessa questão da resiliência, para ela poder desenvolver essa resiliência. No caso, assim, fazer algo que goste. Como que você poderia dar algumas dicas aí para poder a pessoa melhorar essa questão da autoestima, para que ela tenha forças, né, para que ela consiga ir desenvolvendo aos pouquinhos a resiliência? Primeiro ela precisa se conhecer, ela precisa se Uhum. perceber. Se perceber em termos do seu estado emocional mediante algumas situações. Trabalhar, planejar e manejar isso de uma forma adequada para que ela não venha, dentro desse conhecimento, ser agressivo ou ser passivo. Dizer sim para tudo e dizer não. Então, eu preciso aprender a dizer os sims na hora correta e os nãos na hora que seja adequada, para que eu possa Uhum. me adaptar. Então, ela precisa primeiro se conhecer, saber expressar essas emoções. Cuidar da autoimagem, isso também é importante. Ela precisa se valorizar. Se valorizar dentro do mercado de trabalho, se eu tenho a resiliência do trabalho, então eu preciso ver o que eu preciso. Eu preciso me atualizar, não é? Uhum. Eu preciso, como você falou, está sempre fazendo cursos e mais cursos, ou estudar, eu preciso me atualizar. Eu preciso estar Uhum. vendo o que as mídias ou o que o mercado está oferecendo. Se for na escola, eu preciso estudar. Uhum. Aí eu vou ter mais valor, né? Se for emocionalmente, eu preciso ver o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo me manter emocionalmente. E confiar mais em você. E para que eu tenha essa confiança, eu preciso de tudo isso junto. Senão eu não vou confiar. Eu vou achar que eu estou sempre aquém do outro. E aí eu vou ter aqueles sentimentos de menos-valia, né? De que eu tenho menos valor. E aí eu vou confiar em mim? Não, não vou. Uhum. E saber resolver problemas, né? Trabalhar na Resolução de resolução de problema. problemas, liberar as tensões, saber liberar, né? Até mesmo o estresse. Uhum. Muito bem, Ângela. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a nossa amiga Ângela, que nós já estamos aí em cima do horário. Vamos ver se alguém quer. Minha amiga Cristina está na live. Cris, um abraço, muito obrigada. Trabalhamos juntas. Olá, Cristina. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Ângela?
Eu acho que foi muito esclarecedora a nossa live, né? E um tema muito pertinente mesmo para os dias de hoje. Nós tivemos aí um total de 40 pessoas, ô Ângela, na live. Que Muito bom! legal. Muito É muito legal, bom que levar bom. conhecimento para as pessoas, né? Com certeza, com certeza. A gente não pode esquecer também que se eu já estiver dentro de um processo patológico, psicopatológico, ou dentro de uma alteração física, já que pertinente ao meu emocional, ao meu psicológico, eu preciso de ajuda médica, eu preciso de ajuda psicológica, não dá para deixar para depois, é amanhã, o amanhã ele vai chegar sim. A gente fala que nunca chega, né? Principalmente nas Chega. dietas. Mas para as doenças psicopatológicas, elas chegam. Nós podemos ter consequências tanto negativas como positivas e a gente precisa estar aberto a tudo isso, tá? Muito E aí, bem. para finalizar, eu tenho uma frase aqui do Frankl, né, que eu acho Do Frankl! muito significativa. Quando nós não conseguimos mais mudar uma situação, temos o desafio de mudar a nós mesmos. Resiliência é saúde, é qualidade de vida. Então, vamos aí desenvolver, aprender a sermos resilientes. Precisamos, né? Eu ia pedir para você deixar uma frase aí de reflexão para nós aí, você já trouxe aí do nosso digníssimo aí, Viktor Frankl, esse homem né? Fala de resiliência com um homem desse, quantos campos de concentração esse homem passou, Ângela? Sim. Então, tem um livro dele. Ele não tinha antes, porque antes era até chamado de, quando começaram os estudos, era chamado de invulnerabilidade. E aí trouxe da física esse termo de resiliência, de nós voltarmos ao estado natural, sem deformação. Ô, Angela, inclusive o Viktor Frankl, ele tem um livro, acho até bacana a gente colocar aqui, o nome do livro é Em Busca de Sentido. Ele fala exatamente sobre resiliência. E ele conta a história de vida dele, dos campos de concentração que ele passou. É sensacional esse livro dele. Fica aí como dica para o pessoal aí. Isso, tá ótimo. Ô, Ângela, pelo convite. A sua prima tá te parabenizando aí, diz que você sempre arrasa. Obrigada, Sil. A Kiku, prima, não vale, hein? Tem a Kiku também, Kiku Tikaya. Kátia! A gente tem um consultório no mesmo prédio, ela é dentista, Kátia, que joia! Tá que legal! A Lucy Rodrigues. Lucy, minha amigona! Amiga Ângela, profissional top, parabéns! Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Gente, bom, Ângela, eu que agradeço aí por você ter aceito aí o meu convite. Vamos marcar aí a próxima sobre estresse, eu acho que é muito importante, né? Agradeço a todos que entraram na live. É só agradecer, né? Com certeza. Eu também a Dani também está agradecendo, diz que adorou. A Alexandra também. Lá, a minha irmã, ela está lendo esse livro que eu indiquei aí na live. É muito bom esse livro. Eu indiquei para ela tem pouco tempo. É sensacional. Gente, muito obrigada. Agradeço de coração a cada um de vocês. Ângela, você é top mesmo. E nos vemos em breve. Vou começar a inchar. Nos vemos em breve, tá bom? Isso agrega muito, né, na vida da gente. Eu gosto de agregar, eu gosto de cuidar de pessoas. E isso é agregador, isso também é um cuidado, falar a esse respeito. Perfeito. Amiga Ângela, um beijo grande no seu coração, até breve. Um abraço para todos aí, viu? Até mais.
Até, tchau, Tchau, tchau. tchau. Fala tchau, Luizinho. Ah, já tinha encerrado. Deu tempo. Bom, Ele assistiu a live inteira, o Luizinho. eu falei dele, né? Não sei.